Só tem um jeito do Brasil ganhar a Copa. Eu vou te mostrar qual é o único jeito do Brasil ganhar a Copa. E para isso eu vou fazer uma análise ligando Edinaldo Rodrigues, Ronaldo Fenômeno, Rafinha, Lula, Bolsonaro, Romário e Donald Trump. Se você não me conhece, meu nome é Pedro. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, que isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Vamos pro vídeo. Primeiro ponto que a gente tem que analisar é a CBF. Essa organização é o antro da corrupção no Brasil. Se você quiser um símbolo de corrupção no Brasil, você não precisa olhar para deputados e senadores em Brasília, você pode olhar para a CBF. E eu vou começar aqui te mostrando por quê, ó. 4 presidentes, ó. José Maria Marinho está preso. Os investigados por corrupção são Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero e o próprio José Maria Marinho que está preso. O Marco Polo Del Nero foi banido do futebol de tão corrupto que ele era, e teve o Rogério Caboclo, que foi afastado por escândalo. Então a gente já vê o seguinte, é tanta corrupção que a organização, a instituição CBF já está desmoralizada. Então a gente já começa por aí. E fora vários podres que a gente ouviu falar, histórias que tem de dirigentes. Então é o antro da corrupção brasileira, e a CBF, o certo era ser dissolvida e criar uma nova organização, mas isso é impossível de acontecer. Mas a CBF, ela precisa, como instituição, se posicionar contra a corrupção e acabar com o esquema. Só que se acabar com o esquema da CBF, acaba com os campeonatos também, acaba com a federação, acaba com tudo. E agora eu quero falar da polêmica recente que teve Edinaldo Rodrigues versus Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, todo mundo sabe quem é, foi um ótimo jogador, e ele vinha fazendo uma gestão ótima do Cruzeiro. Pra gente que é empreendedor, a gente sabe o quão eficiente uma gestão pode tornar uma empresa, e o Ronaldo Fenômeno fez isso muito bem. Só que aí entra o ponto do seguinte, ele queria entrar, mas o sistema não deixou. Eu vi o relato o relato do Fenômeno, e ele fala o seguinte, que ele recebeu um e-mail de todas as federações, o e-mail parecia padrão, que eles estavam de acordo e alinhados com a gestão do Edinaldo Rodrigues. Só que se você parar para pensar, provavelmente o Edinaldo Rodrigues ele sabe de alguma coisa e ele está envolvido nesses esquemas que a CBF tem, até porque mais para frente eu vou falar sobre o afastamento do Edinaldo lá atrás. Ele teve na Federação Baiana há muito tempo, articulou também essa saída do Rogério Caboclo, que a investigação ainda está em curso, então eu não vou me manifestar sobre o caso. Só que nós sabemos que o Edinaldo ele é articulador e provavelmente ele ameaçou algumas federações com podres e coisas que ele tem. E não só isso, como também influência, dinheiro, jogo de poder político, porque a CBF, querendo ou não, é a entidade mais famosa, mais respeitada e é uma das entidades mais articuladas. E eu tô aqui para falar, a CBF tem mais poder no mundo do que a própria Conmebol, entendeu? Do que a própria UEFA. Eu acho que a UEFA não, mas que a Conmebol tem sim, isso vocês podem ter certeza. Então, provavelmente, o Edinaldo articulou contra o Ronaldo Fenômeno. Isso, na verdade, está na cara. E também tem outra coisa, o senhor Edinaldo Rodrigues, o senhor sabe que o senhor atrapalhou o resultado da seleção fazendo o seguinte, lá atrás, semana passada, o senhor marcou sua reeleição dias antes do jogo. O senhor deveria ter esperado, mas eu acho que o senhor já sabia esses resultados horríveis que nós teríamos com a seleção, por isso o senhor quis adiantar para também numa federação fugir. E mais engraçado do caso do Edinaldo é o seguinte, lá em 2023, quando ele foi afastado, a FIFA se meteu dizendo que não poderia, a Justiça do Rio, salvo engano, acho que foi a Justiça do Rio, afastou ele do cargo, porque disseram que ele teve alguns indícios de corrupção na eleição, ele estava afastado e havia uma investigação em curso. O Fluminense ia disputar o Mundial, a FIFA me solta uma nota dizendo o seguinte, que a CBF ela não poderia ter intervenção de terceiros, ou seja, a FIFA disse que ela poderia aplicar sanções, ou seja, essas sanções seriam para quem? Para o Fluminense, que ia disputar o Mundial de Clubes. E aí o Edinaldo me entra com recurso lá no STF, recebe uma decisão favorável do Gilmar Mendes, e nisso ele volta. E o engraçado é que assim que ele volta, ele já demite Fernando Diniz,
que ele tinha chamado para o cargo. Então, alguma coisa aconteceu nesse tempo. Eu penso até, na verdade, eu sei o que aconteceu, mas não é bom ficar falando aqui na internet. Aí, ó, o próximo ponto aqui que eu queria falar é o quê? Empresários, interferência de empresários. Não são os patrocinadores, são empresários de jogadores. Vou dar um exemplo aqui, ó. Senhor Giuliano Bertolucci. Nessa última convocação, salvo engano, 10 jogadores, mais ou menos, eram do senhor Giuliano Bertolucci. Giuliano Bertolucci, para quem não sabe, é uma pessoa totalmente low profile. A gente conhece porque conhece, mas não é bom ficar falando determinadas coisas, mas eu vou ser polido aqui. Giuliano Bertolucci, ele é mais influente que o próprio treinador. E dizem que a CBF tem um esquema de alavancamento de carreiras de jogadores com convocações. Dizem que antigamente você pagava 2 milhões para um determinado técnico aí e você era convocado. Eu não duvido. E nós sabemos que existe intervenções sim. Lá quando o Diniz ele era o técnico, quem era o... Qual é o nome? O empresário dele. O empresário dele era o Giuliano Bertolucci. E a panelinha do Giuliano Bertolucci foi todo mundo convocado. Entendeu? Essa intervenção tem que acabar. Próximo ponto. Senhor Dorival Júnior. Dorival, como é que você me escala esse tal de Murilo? Que cara horrível. O cara, primeiramente, ele já tava com a blusa maior que ele. Era um cara que não sabia correr. Errou 2 gols. O cara entrou mal no jogo. Você tinha o Léo Ortiz. E você sabe que o Léo Ortiz treinou muito melhor que o Murilo. Quem era para estar nessa escalação era o Murilo. Quer dizer, era o Léo Ortiz e não o Murilo. O senhor já me errou nisso. Esse bagre desse Guilherme Arana, o cara quase se matou sozinho. Tem um lance aí. O editor não vai poder botar, porque se o editor botar, a gente toma strike no vídeo por direitos autorais. Mas se você pesquisar, tem um lance em que o Arana ele vai tirar uma bola, ele porra na trave sozinho, quase morre ali, quase se matou. Por quê? Porque é um bagre, a natureza marca sozinho. Botou aquele outro lateral também horrível, acho que é Vandes, sei lá o nome dele, que depois o Wesley jogou bem. Só que essa questão do Dorival ficar convocando o jogador, não botando para jogar, Estevão, Hendrick botou só no final, mas ele levou um monte de gente, ele não botou para jogar, tá levando os caras para passear, levando os caras para completar treino e andar de avião. Tá fazendo a mesma coisa que o Tite, que na época lá convocou o Bruno Henrique, dizem que parou de convocar porque o Bruno Henrique não jogava no reduzido. Meu Deus, Bruno Henrique é um jogador de velocidade, vocês só cometem erros. A CBF já perdeu nomes como Rafinha Alcântara, Diego Costa, Jorginho, um monte de gente. Por quê? Porque incompetência de treinador, má gestão dessa CBF, que lá atrás o idiota do presidente me guardou a taça Jules Rimet, que era para dar dentro de um cofre, o idiota guardou a réplica no cofre e a original na exposição e foi roubado. Isso é se ele também não estava envolvido, entendeu? Essa CBF, esses treinadores, eles são muito incompetentes. O Dorival é um bom treinador, mas ele é treinador de clube, não treinador de seleção, porque hoje a nossa geração respeita um cara que teve muito, eu te falo isso porque eu sou da geração Z, no caso. A gente respeita mais o cara que teve sucesso com mulher e resultados na vida. Que resultado o Dorival teve? Ele começou a ser um bom treinador de uns tempos pra cá, mas ele não foi um ótimo jogador. É uma pessoa que tu vê ali que não teve muito resultado com mulher. E é uma pessoa que não sabe se impor, entendeu? A CBF só tá colocando gatinho domado. É Ramon Menezes, é Fernando Diniz, é Dorival Júnior. E os jogadores não respeitam ele. A gente vê lá naquela situação do pênalti. Como é que você faz uma rodinha, escolhe quem vai bater pênalti sem o seu treinador? Eu tava vendo nesses 2 últimos jogos, tem hora que ele reclama, os caras estão cagando porque ele tá falando. E ele tava puto com os caras. Mas é por quê? Porque não passa autoridade. E quem deveria ser o próximo técnico da seleção? Nós temos nomes como Jürgen Klopp, que já se manifestou a favor de treinar a seleção, Carlo Ancelotti, que é o favorito do... Qual é o nome dele? Do Edinaldo Rodrigues, mas eu acho também que não é o momento de Ancelotti. Jorge Jesus, que tá lá na Arábia, mas pós-mundial pode ser que ele venha, porque todo mundo quer treinar a seleção brasileira, só que o Jorge Jesus, eu gosto muito dele, ele treinou meu time, porém, tem o seguinte, ele tem uma rixa assim, ele com o Neymar, e eu acho que não seria legal, porque Neymar é o nosso grande craque. E aí sobra também o Abel Ferreira, Felipe Luiz, só que se eu fosse Felipe Luiz, por mais que eu queria ele lá, eu não iria, porque senão vai minar a carreira dele, entendeu? Felipe Luiz, a gente vê que é um cara íntegro, honesto, pra que vai se meter com esses corruptos malucos aí da CBF, entendeu? Um cara aí que tem
conduta ilibada, um cara muito gente boa, o Felipe. O Felipe é gente finíssima. Então eu acho que não está na hora de colocar o Felipe Luiz. Sobra a opção do Renato Portaluppi. Só que hoje a gente sabe a influência da CBF, é como se fosse o 13º, quer dizer, 33º ministério, 34º. Salvo engano, hoje o Brasil tem 34 ministérios. Então a CBF, ela tem dinheiro público, ela é uma iniciativa privada, só que também ela é um antro do futebol, não é um antro do futebol em si. Na verdade, ela é mais uma forma de mídia para o governo. A gente sabe que o Edinaldo é petista e hoje ele é aliançado com o governo do PT. Então, talvez não seria bom para a agenda deles colocarem o Renato Portaluppi, que hoje é o brasileiro, para mim, junto com o Felipe Luiz e o Rogério Ceni, mais indicado, até porque o Renato Portaluppi tem dinheiro, tem resultado dentro e fora de campo. Metade do Rio de Janeiro aí tem DNA do Renato Portaluppi, e é um cara que seria muito respeitado, é um cara de vestiário. Não entende de tática, não sei o quê. Contrata um raio do auxiliar, um Muricy Carvalho, alguém da vida, coloca lá de auxiliar, entendeu? Deixa o cara, porque o cara é um cara de vestiário, o cara que vai ganhar um elenco, um cara respeitado, que vai ter coragem de botar um Vinícius Júnior no banco se precisar, um Rafinha, apontar um dedo na cara, esculachar alguém, que essa seleção também ali, os caras parecem só marica, entendeu? Chega lá tudo com cabelinho, não sei o que, cabelinho coloridinho, nananana. Aí eu vou dar porrada neles, eu vou tapinha dentro da cara, meu irmão. Tu tá de sacanagem, tinha que ser igual a seleção que tinha antigamente, pô. Só tinha Pitbull, pô, Romário, Ronaldo, rival dos caras com cara de mal, os caras de exposição, pô. Agora os caras chegam de bolsinha da Gucci, não sei o que, AirPod, meu irmão. Tá de sacanagem, meu irmão. Tem que virar homem, pô. Por isso que tomou tapinha na cara, entendeu? Isso aí tem que mudar. Eu acho hoje, eu contrataria o Renato Portaluppi, mas a gente sabe por essa questão do Edinaldo ser petista, talvez, provavelmente não veremos Renato Portaluppi. Isso é também ser esse idiota desse Edinaldo não manter o Dorival e falar que tá feliz com a gestão do Dorival, igual ele falou outro dia. Outra coisa, Neymar tem que voltar. Neymar, vamos segurar, vamos fazer o que for preciso, a gente te apoia, faz o que for, mas a gente precisa de você na Copa. Eu sou suspeito para falar, porque para mim você é o craque que eu vi jogar, entendeu? Desde quando eu era criança. Mas, cara, você é o pai desses caras. Sem você a gente não vai conseguir. A seleção não tem culhão para chegar sem o Neymar. A não sei que tem um treinador muito bom. Que com um treinador meia bomba aí que vão botar, já é difícil. Sem Neymar, então ficou mais difícil. E outra coisa que também que eu queria falar, que é o quê? Provavelmente o que vem acontecendo com a seleção brasileira tem interferência dos donos do mundo. Porque hoje a gente já sabe que o Brasil é desacreditado na política, é desacreditado em tudo, e os donos do mundo têm interesse em enfraquecer a nação brasileira. Então pode ser que por trás dos panos os donos do mundo estão fazendo todo mundo de marionete, estão minando a seleção brasileira. A gente vive um tempo político de desgraça, um tempo de país entrando em crise. Selic 14,25, vou até gravar um vídeo sobre. O governo agora querendo fazer empréstimo, roubando FGTS trabalhador, ovo nas alturas, carne, e a única diversão que a população teria é a seleção brasileira, que hoje está pior que a seleção da Venezuela. Então pode ser que tenha, na verdade tem sim, mãos dos donos do mundo. E é mais ou menos isso que eu queria falar. Se você discorda, se você concorda, deixa aqui, comenta quem você acha que deveria ser o próximo treinador da CBF. Um beijo no seu coração, tamo junto, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo lá no grupo de amigos, para eles poderem entender quem deve ser o próximo técnico e entenderem por que a CBF é uma merda e a seleção vai de mal a pior. Um beijão, tamo junto.